Oração poderosa ao Espírito Santo. Cura, restauração e portas abertas. Ore com fé. Há momentos em que a alma continua respirando, mas o coração já não encontra forças para acreditar que as coisas podem mudar. Você sorri diante das pessoas, cumpre suas responsabilidades, segue a rotina, mas quando o silêncio chega, sente que existe um peso invisível tentando sufocar sua esperança. Talvez ninguém perceba essa batalha secreta. Talvez você mesmo já tenha perdido as palavras para explicar o que está acontecendo dentro de você. Mas existe uma verdade que pode transformar este instante. Quando tudo parece fechado na terra, o Espírito Santo continua tendo acesso aos lugares onde ninguém mais consegue entrar. E talvez não tenha sido por acaso que esta oração encontrou você justamente hoje. A palavra de Deus declara em Romanos 8:26. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Se você chegou até aqui cansado, ferido, sem direção ou esperando um milagre que parece distante, saiba que Deus conhece cada lágrima que ninguém viu, cada noite mal dormida e cada oração que ficou presa na garganta. Antes mesmo de você abrir os lábios, o Espírito Santo já conhece a necessidade que mais aperta o seu coração. Hoje não será apenas mais uma oração. Este será um encontro espiritual em que a presença de Deus tocará as áreas que pareciam esquecidas, restaurará o que foi quebrado, fortalecerá o que estava enfraquecido e começará a abrir portas que nenhum ser humano seria capaz de abrir. Permaneça até o final com fé, sem distrações, porque cada palavra desta oração foi preparada para conduzir seu coração à presença do Espírito Santo e permitir que ele realize aquilo que somente ele pode fazer. Agora, feche os seus olhos, aquiete o seu coração e vamos iniciar esta poderosa oração. Oremos. Espírito Santo, em nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, me encontro diante da sua santa presença, reconhecendo que sem ti nada posso fazer e que toda esperança verdadeira nasce da tua ação poderosa. Neste momento, eu deixo para trás toda distração, toda preocupação e toda ansiedade que tentam roubar a minha paz. Coloco diante de ti as minhas fraquezas, as minhas dúvidas, os meus medos e tudo aquilo que tenho carregado em silêncio. Tu conheces cada pensamento escondido, cada lágrima que caiu quando ninguém estava olhando, cada batalha travada durante a madrugada e cada pedido que ainda não encontrei coragem para expressar. Nada está oculto diante dos teus olhos. Tu sondas o mais profundo do meu coração e sabes exatamente onde preciso ser restaurado. Por isso, não me apresento confiando na minha força, na minha inteligência ou nos meus méritos. Aproximo-me pela graça conquistada por Jesus Cristo na cruz, acreditando que a tua presença transforma desertos em jardins, derrota o medo, fortalece o abatido e levanta aquele que já não consegue caminhar sozinho. Que neste instante todo o peso espiritual comece a cair por terra. Que toda confusão dê lugar ao entendimento, que toda inquietação seja substituída pela paz que vem do alto e que eu possa sentir a tua presença envolvendo completamente a minha vida. Espírito Santo, entra nos lugares da minha alma que permaneceram fechados por causa das decepções, das perdas e das marcas do passado. Visita as lembranças que ainda produzem dor, toca as feridas que permanecem abertas e restaura aquilo que o tempo sozinho jamais conseguiu curar. Onde houve rejeição, derrama o teu amor. Onde houve abandono, manifesta a tua fidelidade. Onde houve medo, estabelece coragem. Onde houve culpa, revela o perdão que existe em Cristo Jesus. Não permitas que as cicatrizes do passado determinem o meu futuro. Que toda palavra de derrota lançada contra a minha vida seja anulada pela verdade da tua palavra.
Renova a minha mente para que eu deixe de enxergar apenas as limitações humanas e passe a contemplar o agir sobrenatural de Deus. Que o meu coração volte a acreditar, que a minha fé seja fortalecida e que a esperança floresça novamente, mesmo em circunstâncias que parecem impossíveis aos olhos naturais. Espírito Santo, sopra sobre tudo aquilo que perdeu a vida dentro de mim. Se a minha fé enfraqueceu, fortalece-a. Se a minha alegria desapareceu, restaura-a. Se a minha coragem foi vencida pelas lutas, levanta-me novamente. Não permitas que eu me acostume com uma vida espiritual fria, distante ou sem intimidade contigo. Acende novamente o fogo da tua presença em meu coração. Que eu tenha sede da tua palavra, prazer em buscar a tua face e sensibilidade para ouvir a tua voz em meio ao barulho deste mundo. Afasta de mim toda influência que me distancia da vontade de Deus e conduz os meus passos por caminhos de santidade, sabedoria e obediência. Que cada decisão seja iluminada pela tua direção e que cada escolha reflita a vontade perfeita do Pai. Espírito Santo, estende a tua poderosa mão sobre a minha casa, sobre a minha família e sobre todos aqueles que amo. Que haja cura onde existe enfermidade, reconciliação onde existem conflitos, perdão onde existem mágoas e restauração onde existem relacionamentos quebrados. Que toda divisão, toda discórdia e toda influência maligna sejam desfeitas pelo poder do nome de Jesus Cristo. Faz da minha casa um lugar de paz, oração e comunhão. Que cada ambiente seja preenchido pela tua presença e que toda a atmosfera de tristeza, angústia ou desânimo seja substituída pela alegria que vem do Senhor. Guarda cada pessoa que faz parte da minha vida, protegendo-nos dos perigos visíveis e invisíveis, conduzindo-nos diariamente pelos teus caminhos. Espírito Santo, eu também apresento diante de ti os meus sonhos, os meus projetos, o meu trabalho e todas as portas que ainda permanecem fechadas. Se existe alguma oportunidade preparada por Deus para a minha vida, concede-me discernimento para reconhecê-la e coragem para caminhar na direção certa. Remove todo o impedimento que não procede do Senhor e abre os caminhos que fazem parte da tua perfeita vontade. Que eu não seja conduzido pela ansiedade, mas pela confiança em ti. Ensina-me a esperar o tempo certo, sem perder a esperança, a perseverar sem desanimar e a permanecer fiel, mesmo quando ainda não consigo enxergar a resposta. Que cada passo seja sustentado pela tua mão e que toda conquista glorifique unicamente o nome do Senhor. Espírito Santo, antes de prosseguir nesta oração, eu declaro que confio completamente no teu agir. Ainda que os meus olhos naturais não consigam perceber mudanças imediatas, escolho acreditar que tu já estás trabalhando em áreas que ainda não consigo ver. Creio que cadeias espirituais estão sendo quebradas, que fortalezas estão caindo, que o desânimo está perdendo força e que um novo tempo começa a nascer pela tua poderosa intervenção. Permanece comigo durante toda esta oração. Não permitas que eu saia desta presença da mesma maneira que entrei. Que cada palavra pronunciada aprofunde a minha comunhão contigo e fortaleça a certeza de que o Deus que começou esta obra também a levará até o fim. Espírito Santo, existem dias em que as circunstâncias parecem gritar mais alto do que as tuas promessas, e a minha mente tenta me convencer de que nada mudará. Mas hoje eu rejeito toda voz que alimenta o desânimo e escolho ouvir apenas a tua voz, que gera vida, esperança e direção. Desperta em mim uma fé que não dependa daquilo que os meus olhos conseguem enxergar. Ensina-me a permanecer firme quando tudo ao redor parecer instável. Que eu não seja governado pelo medo do futuro, pelas lembranças do passado ou pelas limitações do presente. Tu és o Deus que continua abrindo caminhos onde ninguém encontra saída, levantando os abatidos e fortalecendo os cansados. Que
Que a tua presença invada cada pensamento e substitua toda insegurança pela certeza de que nunca estive sozinho. Mesmo quando não percebi, tu estavas sustentando os meus passos, impedindo quedas que eu sequer imaginava e preparando respostas enquanto eu ainda chorava. Hoje, eu descanso nessa verdade e permito que o meu coração seja renovado pela força que vem do alto. Espírito Santo, se existe alguma barreira construída pelo medo, pela culpa, pela incredulidade ou pelas mentiras que ouvi ao longo da vida, destrói completamente esse muro. Não permitas que eu permaneça preso às limitações que o mundo tentou impor sobre mim. Que toda palavra de derrota, fracasso ou condenação perca sua força diante da autoridade do nome de Jesus Cristo. Ensina-me a caminhar como filho de Deus, consciente da identidade que recebi em Cristo. Que nenhuma acusação do inimigo encontre espaço no meu coração. Reveste-me com a verdade da tua palavra e fortalece a minha mente para que eu rejeite todo pensamento que tenta me afastar da paz. Que a liberdade espiritual alcance cada área da minha vida, permitindo que eu viva plenamente os planos preparados por Deus desde o princípio. Espírito Santo, quantas vezes tomei decisões baseado apenas no que parecia lógico, esquecendo-me de buscar primeiro a tua direção. Hoje eu te peço sabedoria para discernir aquilo que vem de Deus e coragem para rejeitar tudo aquilo que apenas parece bom, mas não faz parte da tua vontade. Fecha as portas que poderiam me afastar do propósito do Senhor e abre aquelas que foram preparadas pela tua providência. Livra-me da precipitação, da ansiedade e da impulsividade. Ensina-me a esperar com confiança, sabendo que o tempo de Deus nunca falha. Que cada escolha da minha vida seja guiada pela tua luz, para que eu caminhe em segurança e encontre paz, mesmo diante das incertezas. Espírito Santo, existem guerras silenciosas que acontecem dentro da alma, momentos em que o sorriso esconde lágrimas e a aparência de tranquilidade oculta um coração cansado. Tu conheces essas lutas profundamente. Por isso, derrama sobre mim uma força que não depende das minhas emoções, mas da tua presença constante. Quando o cansaço tentar dominar os meus pensamentos, lembra-me das tuas promessas. Quando o medo bater à porta, faz-me recordar que o Senhor está comigo, que eu permaneça firme, não porque sou forte, mas porque tu és poderoso para me sustentar em qualquer circunstância. Renova diariamente a minha coragem e faz crescer dentro de mim uma perseverança que nenhuma dificuldade consiga destruir. Espírito Santo, restaura tudo aquilo que foi abalado pelas dores da vida. Se os meus sonhos foram interrompidos, reacende a esperança. Se relacionamentos foram feridos, concede sabedoria, perdão e reconciliação conforme a tua vontade. Se o meu coração foi endurecido pelas decepções, quebra toda resistência e ensina-me novamente a confiar. Não permitas que o sofrimento defina quem eu sou. Que a tua graça transforme cada cicatriz em testemunho da fidelidade de Deus. Onde houve perda, planta esperança. Onde houve choro, prepara um novo tempo de alegria. Onde houve confusão, estabelece a tua paz. Que cada área quebrada da minha vida seja reconstruída pelas tuas mãos, porque aquilo que tu restauras torna-se ainda mais forte para glorificar o teu nome. Espírito Santo, que eu me levante diferente, com a mente fortalecida, o coração renovado e os olhos voltados para as promessas do Senhor. Ensina-me a reconhecer diariamente a tua presença, a depender da tua direção e a caminhar em obediência, mesmo quando o caminho exigir fé. Que a minha vida se torne um testemunho vivo da tua atuação, refletindo paz em meio às tempestades, esperança em tempos difíceis e confiança quando tudo parecer impossível. Espírito Santo, se existe alguma área da minha vida onde o medo ainda governa, toma o teu lugar de autoridade.
Se ainda restam pensamentos que alimentam a dúvida, destrói toda a fortaleza levantada contra a verdade de Deus. Não permitas que eu viva dividido entre a fé e a insegurança, entre a esperança e o desânimo. Eu desejo que o teu governo alcance completamente o meu coração, para que cada decisão, cada palavra e cada atitude revelem a transformação que somente a tua presença é capaz de produzir. Entra nos ambientes onde a minha alma se sente cansada e leva descanso. Visita os lugares onde a tristeza tentou criar raízes e faz nascer uma alegria que não depende das circunstâncias. Que a tua presença seja tão real que todo o peso espiritual perca sua força diante da luz que emana do teu poder. Eu renuncio toda a influência que tenta me afastar da comunhão contigo e declaro que pertenço inteiramente ao Senhor. Espírito Santo, guarda a minha casa, protege a minha família, cobre os meus caminhos e livra-nos de todo perigo visível e invisível. Que nenhum plano contrário à vontade de Deus prospere contra as nossas vidas. Onde houver armadilhas escondidas, concede discernimento para identificá-las antes que causem qualquer dano. Que a tua mão poderosa nos conduza em segurança, preservando-nos de acidentes, de decisões precipitadas, de amizades destrutivas e de toda influência que tente enfraquecer a nossa fé. Faz da nossa casa um lugar onde a paz habita, onde a palavra de Deus é honrada e onde a tua presença encontra liberdade para agir diariamente. Que todo ambiente de confusão seja substituído por harmonia, toda inquietação por descanso e toda ameaça por confiança na tua fidelidade. Espírito Santo, livra-me das comparações, da inveja, da amargura e de todo sentimento que contamina o coração silenciosamente. Ensina-me a celebrar as bênçãos concedidas aos outros sem perder a esperança naquilo que o Senhor preparou para mim. Que eu não desperdice energia alimentando preocupações que apenas roubam a minha paz. Renova completamente a minha mente para que ela permaneça firme nas tuas promessas e não nas notícias que geram medo. Faz com que cada pensamento esteja alinhado com a verdade da tua palavra, produzindo serenidade, equilíbrio e confiança. Que eu aprenda a descansar na certeza de que o Senhor continua trabalhando, mesmo quando os meus olhos ainda não conseguem contemplar os resultados. Espírito Santo, quando o caminho parecer longo, sustenta os meus passos. Quando a resposta demorar, conserva viva a minha esperança. Quando as dificuldades tentarem convencer-me a desistir, lembra-me que as promessas de Deus nunca falham. Que eu desenvolva uma fé madura, capaz de permanecer firme não apenas nos dias de vitória, mas também nos períodos de espera. Ensina-me que cada processo possui um propósito e que nenhuma lágrima derramada diante do Senhor é ignorada. Faz crescer dentro de mim uma confiança tão sólida que nenhuma tempestade consiga derrubar. Que eu continue caminhando mesmo sem compreender todos os detalhes, porque sei que a tua direção é perfeita e segura. Espírito Santo, derrama cura sobre tudo aquilo que ainda sangra em silêncio dentro da minha alma. Cura as palavras que feriram profundamente, as perdas que deixaram vazio, as frustrações que tentaram apagar os meus sonhos e os medos que se instalaram após tantas decepções. Que nenhuma lembrança dolorosa continue exercendo domínio sobre a minha vida. Toca as áreas mais sensíveis do meu coração e substitui a dor pela paz, a culpa pelo perdão, a angústia pela esperança e o desespero pela confiança. Que a tua presença realize uma restauração tão profunda que eu volte a viver com alegria, gratidão e expectativa pelo futuro preparado por Deus. Faz nascer em mim um novo coração, fortalecido pela certeza de que o Senhor transforma até mesmo as experiências mais difíceis em instrumentos para manifestar a sua glória. Espírito Santo, confirma poderosamente que um novo tempo está sendo estabelecido pela tua ação.
Ainda que as circunstâncias não tenham mudado completamente, eu escolho acreditar que o Senhor já começou a mover aquilo que parecia impossível. Declaro que a minha fé será maior do que os meus medos, que a minha esperança será mais forte do que as minhas dúvidas e que a minha confiança permanecerá firmada nas promessas eternas de Deus. Caminharei sem retroceder, porque sei que tu vais adiante de mim, preparando caminhos, removendo obstáculos e sustentando cada passo. Espírito Santo, não permitas que eu me acostume com uma fé sem profundidade, com uma oração sem entrega ou com um coração distante da presença de Deus. Desperta em mim uma fome insaciável pela tua presença, maior do que qualquer desejo passageiro deste mundo. Que eu não aceite viver apenas de lembranças de experiências espirituais antigas, mas que eu experimente diariamente o teu agir renovador. Remove toda indiferença, toda frieza e toda distração que tenta ocupar o lugar que pertence somente ao Senhor. Que a chama da comunhão contigo volte a arder intensamente dentro de mim, iluminando até mesmo os cantos mais escuros da minha alma. Ensina-me a reconhecer a tua voz acima do ruído das preocupações, das opiniões humanas e das incertezas da vida. Faz de mim alguém sensível ao teu mover, pronto para obedecer sem resistência e confiar sem reservas. Espírito Santo, se em algum momento me afastei do caminho preparado pelo Senhor, conduz-me novamente com amor e firmeza. Não permitas que decisões impulsivas, sentimentos passageiros ou influências erradas determinem o rumo da minha vida. Dá-me discernimento para identificar oportunidades que vêm de ti e coragem para rejeitar aquilo que apenas aparenta ser bom, mas que me distancia do teu propósito. Que cada escolha seja marcada pela sabedoria do alto. Livra-me da ansiedade de querer controlar tudo e ensina-me a descansar, na certeza de que o Senhor dirige aqueles que confiam em sua direção. Mesmo quando eu não compreender cada etapa da caminhada, fortalece a minha convicção de que tu conheces o destino e jamais conduzes os teus filhos por caminhos de destruição. Espírito Santo, não quero carregar pesos que roubam a minha paz e impedem o fluir da tua graça. Ajuda-me a liberar perdão, mesmo quando fui profundamente ferido, assim como Cristo me perdoou. Liberta-me da necessidade de reviver dores antigas e de alimentar lembranças que apenas prolongam o sofrimento. Que o teu amor seja maior do que qualquer ofensa recebida. Cura as emoções que ficaram presas ao passado e concede-me liberdade para caminhar sem correntes espirituais. Onde havia endurecimento, estabelece mansidão. Onde havia revolta, planta serenidade. Onde havia tristeza, faz florescer uma alegria sustentada pela tua presença constante. Espírito Santo, que eu deixe de olhar apenas para os obstáculos e passe a contemplar o tamanho do Deus que serve. Quando surgirem desafios, lembra-me de que nenhuma batalha é maior do que o teu poder. Quando aparecerem portas fechadas, faz-me recordar que o Senhor continua sendo especialista em criar caminhos onde ninguém enxerga saída. Que eu jamais negocie a minha confiança por causa das circunstâncias temporárias. Ensina-me a caminhar pela fé e não apenas pelas evidências. Sustenta o meu coração durante os períodos de espera e fortalece a minha perseverança até que cada promessa do Senhor se cumpra no tempo determinado por Ele. Espírito Santo, que cada pessoa da minha família seja alcançada pelo teu amor transformador. Onde houver enfermidade, manifesta a tua cura. Onde houver divisão, estabelece reconciliação. Onde houver desânimo, derrama esperança. Que os lares representados nesta oração sejam ambientes onde a presença de Deus seja percebida diariamente. Afasta toda influência que promove discórdia, desespero e confusão. Levanta cada membro da família que se encontra abatido. Fortalece aqueles que enfrentam lutas silenciosas e conduz todos nós para mais perto do coração do Pai.
que a tua presença seja a maior herança deixada às próximas gerações. Espírito Santo, ainda que eu não veja imediatamente todas as respostas, escolho permanecer firme, porque sei que o teu agir nunca é interrompido pelo tempo, pelas dificuldades ou pelas limitações humanas. Que a minha confiança continue crescendo a cada dia, alimentada pela convicção de que tu estás preparando restauração, cura e portas abertas conforme a perfeita vontade de Deus. Eu seguirei caminhando em obediência, com os olhos voltados para Cristo e o coração totalmente disponível para tudo o que o Senhor deseja realizar em minha vida. Espírito Santo, existem situações que permaneceram tempo demais sem resposta, sonhos que ficaram adormecidos por causa das decepções e projetos que foram interrompidos pelo medo. Hoje, eu coloco tudo diante de ti, porque sei que aquilo que é impossível para os homens continua sendo possível para Deus. Sopra novamente o fôlego da esperança sobre aquilo que parecia definitivamente perdido. Não permitas que eu aceite a derrota como destino, nem que o desânimo se torne parte da minha identidade. Renova minha visão para que eu enxergue além das limitações do presente e contemple os caminhos que o Senhor já está preparando. Que cada passo dado daqui em diante seja sustentado pela certeza de que tu continuas governando todas as coisas com perfeita sabedoria. Onde houver estagnação, estabelece movimento. Onde houver insegurança, firma os meus pés sobre a rocha da tua fidelidade. Onde houver dúvida, faz nascer uma convicção inabalável de que o teu tempo é perfeito e nunca chega atrasado. Espírito Santo, desarma todas as armadilhas invisíveis preparadas para enfraquecer a minha caminhada com Deus. Livra-me das distrações que roubam o meu tempo de oração, das tentações que tentam esfriar a minha comunhão contigo e das vozes que procuram semear confusão em minha mente. Dá-me discernimento para reconhecer aquilo que edifica e coragem para abandonar tudo o que me afasta da tua presença. Que eu não negocie os princípios da palavra por causa das pressões deste mundo. Reveste-me com firmeza espiritual para permanecer fiel, mesmo quando o caminho da obediência exigir renúncia. Ensina-me a vigiar, não apenas sobre as minhas atitudes, mas também sobre os meus pensamentos, para que nada encontre espaço dentro de mim além daquilo que glorifica o nome do Senhor. Que a tua verdade seja o filtro de cada decisão e a luz que orienta todos os meus passos. Espírito Santo, renova completamente as minhas forças. Quando o corpo estiver cansado, fortalece-me. Quando a mente estiver sobrecarregada, concede-me descanso. Quando o coração estiver aflito, envolve-me com a tua paz. Não permitas que o peso das responsabilidades apague a alegria da salvação, nem que as dificuldades diárias me façam esquecer da tua fidelidade. Que eu aprenda a buscar primeiro a tua presença antes de procurar respostas em qualquer outro lugar. Ensina-me a descansar em ti sem culpa, sabendo que o verdadeiro vigor nasce da comunhão com o Senhor. Faz brotar dentro de mim uma serenidade que não depende das circunstâncias externas, mas da certeza de que tu permaneces no controle de todas as coisas. Que a cada novo amanhecer eu encontre em ti forças renovadas para continuar caminhando com coragem e esperança. Espírito Santo, quantas vezes limitei o teu agir porque olhei apenas para aquilo que parecia possível aos meus olhos. Hoje, eu entrego ao Senhor as minhas expectativas, permitindo que a tua vontade prevaleça sobre os meus desejos. Se for necessário mudar a direção da minha caminhada para cumprir os teus propósitos, concede-me humildade para obedecer. Abre portas que ninguém pode abrir e fecha aquelas que poderiam me afastar daquilo que o Pai preparou. Que eu nunca confunda demora com abandono, nem silêncio com ausência. Mesmo quando tudo parecer parado, faz-me lembrar que tu continuas trabalhando nos bastidores da minha história, alinhando circunstâncias, preparando encontros e conduzindo cada detalhe para o cumprimento do teu plano perfeito. Espírito Santo,
Que cada palavra desta oração produza frutos permanentes em minha vida. Arranca toda raiz de incredulidade antes que ela cresça e ocupe espaço dentro de mim. Planta em meu interior uma confiança madura, capaz de permanecer firme mesmo durante as tempestades. Ensina-me a responder às dificuldades com fé, às provocações com mansidão e às incertezas com oração. Que o meu testemunho seja construído não apenas pelas vitórias que alcanço, mas pela forma como permaneço fiel enquanto espero o agir de Deus. Faz de mim uma pessoa que inspira outros a confiar no Senhor através da própria vida, refletindo o caráter de Cristo em palavras, atitudes e decisões. Espírito Santo, ainda que algumas respostas exijam tempo, eu escolho permanecer confiante, porque sei que o Senhor trabalha com perfeição em cada detalhe. Que a minha fé continue crescendo a cada dia, alimentada pela Tua presença constante. Guarda o meu coração contra o desânimo. Fortalece a minha esperança diante das demoras e mantém os meus olhos fixos nas promessas eternas do Pai. Eu descanso na convicção de que Tu já estás realizando uma obra profunda dentro de mim e que no tempo determinado por Deus verei os frutos da Tua poderosa atuação em todas as áreas da minha vida. Espírito Santo, existem portas que o esforço humano não consegue abrir, respostas que a inteligência não consegue encontrar e batalhas que nenhuma força natural é capaz de vencer. Por isso, eu deixo de confiar apenas naquilo que posso fazer e deposito completamente a minha esperança na Tua intervenção. Vai à minha frente, removendo obstáculos invisíveis, desfazendo impedimentos que desconheço e preparando o caminho que glorifica o nome de Deus. Se alguma porta permanece fechada porque ainda não chegou o tempo certo, concede-me paciência para esperar. Mas, se existe alguma porta sendo impedida por forças contrárias à Tua vontade, manifesta o Teu poder e faz com que nada resista à autoridade do Senhor. Que eu jamais caminhe por ansiedade, mas sempre pela direção segura da Tua presença. Espírito Santo, não permitas que a rotina espiritual substitua a verdadeira comunhão contigo. Livra-me do perigo de falar sobre Deus sem viver intimamente com Ele. Que a minha oração não seja apenas um hábito, mas um encontro transformador. Que a leitura da Tua palavra volte a despertar alegria em meu coração. E que o desejo de Te buscar seja maior do que qualquer distração deste mundo. Ensina-me a separar tempo para estar diante da Tua presença, não apenas quando enfrento dificuldades, mas também nos dias de alegria e abundância. Que eu encontre satisfação em Te adorar, prazer em Te obedecer e paz em permanecer aos Teus pés. Faz crescer em mim uma vida espiritual firme, constante e profundamente enraizada no amor de Cristo. Espírito Santo, eu renuncio toda palavra negativa que um dia aceitei como verdade sobre a minha vida. Renuncio toda mentira que tentou convencer-me de que sou incapaz, esquecido ou abandonado. A Tua palavra declara que sou amado, sustentado e chamado segundo os propósitos de Deus. Por isso, fortalece a minha identidade em Cristo, que eu não permita mais que as opiniões humanas definam o meu valor. Ensina-me a enxergar a mim mesmo através dos Teus olhos, reconhecendo que fui criado com propósito, capacitado pela graça e conduzido pelo Teu Espírito. Que a confiança substitua a insegurança, que a coragem vença a intimidação e que a esperança silencie toda voz de derrota. Espírito Santo, onde houve frustração, faz brotar novas oportunidades. Onde houve perdas, prepara colheitas inesperadas. Onde houve escassez, manifesta a provisão do Senhor. Ensina-me a não desprezar os pequenos começos, porque sei que Deus trabalha de maneira perfeita em cada etapa do processo.
Dá-me perseverança para continuar sem desanimar e sabedoria para reconhecer as sementes que o Senhor coloca diariamente em minhas mãos. Que eu seja fiel no pouco, diligente nas responsabilidades e grato por cada bênção recebida. Faz crescer em mim um coração satisfeito, que aprende a confiar mais no provedor do que na provisão. Espírito Santo, que cada pessoa representada nesta oração experimente o teu cuidado, a tua paz e o teu amor. Alcança aqueles que estão distantes da fé, fortalece os que estão cansados e consola os que enfrentam momentos de dor. Que toda palavra dura seja substituída por palavras de vida. Que todo orgulho dê lugar à humildade. Que todo afastamento seja vencido pela reconciliação que nasce no coração transformado por Deus. Guarda nossos lares contra toda influência que tente destruir a unidade, a confiança e o amor. Faz da nossa casa um testemunho vivo da tua fidelidade. Onde a oração seja constante, a esperança permaneça firme e a presença do Senhor seja o maior tesouro. Espírito Santo, que eu aprenda a permanecer firme, tanto nos dias de abundância quanto nos dias de escassez, tanto nas vitórias quanto nas esperas. Não quero viver guiado pelas emoções passageiras, mas pela certeza de que tu permaneces o mesmo em todos os momentos. Que cada desafio fortaleça a minha fé em vez de enfraquecê-la. Que cada resposta recebida aumente a minha gratidão. E que cada período de silêncio aprofunde ainda mais a minha dependência de Ti, Espírito Santo. Eu não quero apenas sentir a Tua presença em momentos específicos. Desejo viver diariamente debaixo da Tua direção. Remove de mim toda resistência à Tua vontade, porque reconheço que os Teus caminhos são mais elevados do que os meus pensamentos. Se ainda existe em mim alguma decisão baseada no orgulho, na impaciência ou no medo, corrige-me com amor e conduz-me para o centro do propósito de Deus. Que a minha confiança não esteja nas circunstâncias favoráveis, mas na certeza de que Tu permaneces fiel em todo o tempo. Ensina-me a ouvir a Tua voz antes de agir, a buscar a Tua orientação antes de escolher e a depender da Tua força antes de enfrentar qualquer batalha. Que o meu coração encontre descanso na convicção de que nada foge ao controle do Senhor e que cada detalhe da minha história está sendo conduzido pelas Tuas mãos. Espírito Santo, eu me recuso a viver acorrentado por lembranças de fracassos, culpas ou decepções que Cristo já levou sobre si. Que toda acusação perca a sua força diante do poder do sangue de Jesus. Liberta-me do peso de carregar condenações que o Senhor já removeu. Ensina-me a caminhar na liberdade dos filhos de Deus, olhando para a frente com esperança e não para trás, com arrependimentos que já foram entregues ao Teu altar. Faz desaparecer toda vergonha que tenta impedir o cumprimento do propósito divino em minha vida. Espírito Santo, revigora a minha coragem para enfrentar tudo aquilo que tenho adiado por causa do medo. Existem desafios que exigem fé, decisões que exigem confiança e mudanças que exigem obediência. Não permitas que a insegurança continue atrasando aquilo que Deus deseja realizar através da minha vida. Dá-me ousadia para avançar quando Tu disseres vá, e serenidade para esperar quando Tu disseres espere. Que eu não seja dominado pela ansiedade de controlar o futuro, mas pela paz de saber que o Senhor já preparou cada passo do caminho. Quando surgirem obstáculos, lembra-me de que a Tua presença é maior do que qualquer dificuldade. Que eu caminhe com firmeza, sabendo que nunca estarei sozinho enquanto permanecer debaixo da Tua direção. Espírito Santo, reconstrói tudo aquilo que foi abalado pelas tempestades da vida. Se existirem sonhos que pareciam destruídos, fortalece-os conforme a vontade de Deus. Se a confiança foi quebrada por experiências dolorosas, restaura-a com a Tua paz. Se o meu coração perdeu a capacidade de acreditar em novos começos, sopra novamente o Teu fôlego de esperança.
Tu és especialista em transformar ruínas em testemunhos, lágrimas em sementes de alegria e desertos em lugares de abundância. Por isso, eu entrego completamente a Ti cada área quebrada da minha vida, crendo que o Teu poder é capaz de restaurar aquilo que ninguém mais consegue reconstruir. Que o processo da restauração glorifique o nome do Senhor e fortaleça ainda mais a minha fé. Espírito Santo, livra-me da distração que faz perder os momentos preparados pelo Senhor. Ensina-me a discernir as portas certas, as pessoas certas e os tempos determinados por Deus. Que eu não desperdice bênçãos por causa da pressa, nem deixe escapar direcionamentos por causa da incredulidade. Faz de mim alguém atento ao Teu mover, sensível às Tuas instruções e disposto a obedecer imediatamente quando Tu falares. Que cada oportunidade recebida seja administrada com humildade, responsabilidade e gratidão, para que tudo produza frutos que permaneçam e glorifiquem o nome de Cristo. Espírito Santo, que a minha confiança não dependa de emoções passageiras nem das mudanças das circunstâncias. Ensina-me a permanecer firme quando os ventos contrários soprarem e a permanecer humilde quando as vitórias chegarem. Que a Tua presença seja o fundamento sobre o qual toda a minha vida está edificada. Eu declaro que continuarei caminhando, perseverando e esperando, porque sei que o Deus que iniciou a boa obra em minha vida é fiel para completá-la. Espírito Santo, não permitas que eu viva apenas observando os Teus milagres na vida de outras pessoas, enquanto a minha comunhão contigo permanece distante. Eu quero experimentar diariamente a Tua presença transformadora. Que todo comodismo espiritual seja consumido pelo fogo da Tua santidade. Se em algum momento permitir que as preocupações desta vida ocupassem o lugar da busca por Deus, hoje eu renuncio essa inversão de prioridades. Ensina-me a colocar o Senhor acima de todas as coisas, reconhecendo que nenhuma conquista, nenhum reconhecimento e nenhum bem material pode substituir a alegria de caminhar ao Teu lado. Faz nascer dentro de mim um desejo crescente de conhecer mais profundamente o coração do Pai. Que a oração deixe de ser apenas um momento do meu dia e se torne um estilo de vida, onde cada pensamento, cada decisão e cada atitude sejam conduzidos pela Tua presença. Que o meu espírito permaneça desperto, vigilante e sensível ao Teu mover em todos os momentos. Espírito Santo, quantas vezes olhei para os problemas e esqueci de contemplar o tamanho do Deus que me sustenta. Quantas vezes permiti que a lógica humana limitasse aquilo que o Senhor pode realizar. Hoje, eu escolho abandonar toda visão limitada e confiar plenamente no Teu poder. Ensina-me a enxergar cada desafio como uma oportunidade para testemunhar a fidelidade de Deus. Quando surgirem situações aparentemente impossíveis, lembra-me de que o Senhor continua realizando maravilhas além da compreensão humana. Que nenhuma notícia negativa destrua a minha esperança e que nenhuma demora enfraqueça a minha confiança. Faz crescer em mim uma fé que permanece firme, mesmo quando as circunstâncias ainda não revelam a resposta. Espírito Santo, corrige aquilo que precisa ser transformado em mim. Se houver orgulho, substitui-o por humildade. Se houver impaciência, ensina-me a esperar. Se houver dureza de coração, derrama compaixão. Se houver palavras precipitadas, coloca sabedoria em meus lábios. Que eu não procure apenas receber bênçãos, mas também ser alguém que reflita o amor de Deus por onde passar. Molda as minhas reações, purifica as minhas intenções e fortalece os meus princípios. Que as pessoas percebam a Tua presença não apenas pelo que eu digo, mas principalmente pela maneira como vivo. Faz de mim um instrumento de paz, de esperança e de reconciliação em um mundo marcado pela confusão e pelo desânimo. Espírito Santo, se existem oportunidades reservadas pelo Senhor, concede-me discernimento para reconhecê-las e coragem para atravessá-las no tempo certo.
Livra-me de insistir em portas que o Senhor decidiu manter fechadas e dá-me paz para confiar na tua direção. Que eu nunca confunda um atraso com um abandono. Ensina-me que muitas vezes o Senhor está preparando o meu coração antes de entregar aquilo que tanto tenho pedido. Enquanto espero, fortalece a minha maturidade espiritual. Enquanto caminho, desenvolve em mim paciência, gratidão e perseverança. Que cada porta aberta glorifique o nome de Deus e seja usada para cumprir os propósitos que o Senhor estabeleceu desde o princípio para a minha vida. Espírito Santo, harmoniza todos os ambientes por onde eu passar. Que a tua paz acompanhe as minhas palavras, as minhas atitudes e as minhas decisões. Usa-me para levar esperança aos cansados, consolo aos aflitos e encorajamento aos que estão desanimados. Não permitas que eu seja instrumento de divisão, crítica ou desânimo, mas faz de mim um canal da tua graça. Que onde houver conflito eu leve reconciliação, onde houver tristeza eu leve esperança, e onde houver medo eu anuncie a confiança que existe em Cristo. Capacita-me para agir com sabedoria diante das pessoas, respondendo com amor mesmo quando for desafiado. Que a luz da tua presença brilhe através da minha vida de maneira tão evidente que muitos sejam conduzidos ao Senhor pelo testemunho das minhas atitudes. Espírito Santo, ainda que eu não veja imediatamente todas as mudanças pelas quais tenho clamado, permaneço firme, porque sei que tu estás trabalhando de maneira invisível, perfeita e poderosa. Eu descanso na certeza de que nenhuma lágrima derramada na presença de Deus é desperdiçada e que nenhuma oração feita com sinceridade deixa de produzir frutos no tempo determinado pelo Senhor. Sustenta a minha esperança, fortalece a minha perseverança e conserva acesa a chama da fé, até o dia em que contemplarei plenamente as respostas preparadas por ti. Que a minha vida continue sendo conduzida pela tua presença, hoje, amanhã e em todos os dias que o Senhor me conceder. Espírito Santo, derrama agora a tua paz sobre o meu coração como um rio que vence toda a inquietação. Existem momentos em que a minha mente se enche de perguntas sem respostas, e o futuro parece cercado por incertezas. Mas hoje eu escolho descansar na certeza de que o Senhor já conhece cada detalhe da minha caminhada. Antes mesmo que eu desse o primeiro passo, tu já havias preparado o caminho. Antes que surgisse a batalha, o Senhor já havia estabelecido a vitória, segundo a tua perfeita vontade. Por isso, eu entrego diante de ti toda a ansiedade, toda a preocupação e todo o pensamento que tenta roubar a minha confiança. Que o meu coração não seja governado pelo medo do amanhã, mas pela convicção de que o Deus que me sustentou até aqui continuará conduzindo cada etapa da minha história. Faz com que a tua paz ocupe cada espaço onde antes existia a aflição. Que o silêncio da espera nunca seja interpretado como ausência, mas como o tempo perfeito em que o Senhor continua preparando aquilo que ainda não consigo enxergar. Espírito Santo, houve situações que marcaram profundamente a minha alma, promessas humanas que não se cumpriram, expectativas que foram frustradas e momentos em que pensei que jamais conseguiria me levantar novamente. Mas hoje compreendo que a minha esperança não está fundamentada nos homens, e sim na fidelidade imutável de Deus. Cura toda lembrança que ainda produz dor. Liberta-me da desconfiança que tenta impedir novos começos. Ensina-me a olhar para frente sem carregar os pesos do passado. Que cada ferida seja transformada em testemunho da tua misericórdia. Onde havia medo de recomeçar, faz nascer coragem. Onde havia insegurança, estabelece firmeza. Onde havia tristeza, derrama uma alegria que somente a tua presença pode conceder. Espírito Santo, fortalece intensamente a minha vida de oração.
Que eu nunca procure a tua presença apenas nos momentos de necessidade, mas que faça da comunhão contigo o fundamento da minha existência. Ensina-me a falar contigo com sinceridade, a ouvir a tua voz com atenção e a permanecer diante de ti mesmo quando as respostas demorarem. Livra-me da superficialidade espiritual e conduz-me para uma intimidade cada vez mais profunda com Deus. Que a oração seja o lugar onde encontro direção antes das decisões, consolo antes das lágrimas e força antes das batalhas. Faz crescer em mim uma disciplina espiritual alimentada pelo amor e não pela obrigação. Que cada encontro contigo transforme o meu caráter e fortaleça a minha fé para enfrentar qualquer circunstância. Espírito Santo, remove definitivamente todo sentimento de incapacidade que tenta limitar o propósito de Deus em minha vida. Quantas vezes pensei que não seria suficiente, que não conseguiria continuar, ou que jamais alcançaria aquilo que o Senhor preparou para mim. Hoje eu rejeito essas mentiras e abraço a verdade da tua palavra. Se o Senhor me chamou, também me capacitará. Se o Senhor abriu um caminho, também me sustentará durante toda a caminhada. Ensina-me a confiar mais no teu poder do que nas minhas limitações. Que eu jamais despreze os dons, os talentos e as oportunidades que o Senhor colocou em minhas mãos. Dá-me coragem para servir, humildade para aprender e perseverança para permanecer fiel até o cumprimento completo da tua vontade. Espírito Santo, multiplica em minha vida os frutos da tua presença. Que o amor vença toda a indiferença. Que a alegria supere toda tristeza. Que a paz silencie toda a ansiedade. Que a paciência prevaleça sobre a impulsividade. Que a bondade, a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio sejam evidentes em cada atitude da minha caminhada. Faz de mim uma pessoa cuja vida revele a transformação produzida pelo teu agir. Que aqueles que convivem comigo percebam não apenas palavras de fé, mas uma vida verdadeiramente moldada pelo Espírito de Deus. Que o meu testemunho alcance pessoas que precisam reencontrar a esperança, mostrando que o Senhor continua restaurando vidas e transformando histórias. Espírito Santo, confirma mais uma vez que nenhuma barreira é grande demais quando a tua mão poderosa está estendida sobre os teus filhos. Eu entrego diante de ti tudo aquilo que ainda parece impossível, confiando que o Senhor continua abrindo portas, restaurando o que foi quebrado e preparando um novo tempo segundo a perfeita vontade do Pai. Que a minha confiança permaneça firme até o fim desta oração e continue crescendo todos os dias da minha vida. Eu escolho caminhar debaixo da tua direção, permanecer sensível à tua voz e viver para glorificar o nome de Jesus Cristo em tudo o que eu fizer. Espírito Santo, conduz agora os meus últimos momentos nesta oração, para que nenhuma palavra seja apenas pronunciada, mas gravada profundamente em meu coração. Eu não quero sair desta presença levando apenas uma lembrança deste instante. Desejo carregar comigo a certeza de que o Senhor continuará caminhando ao meu lado quando este momento terminar. Que tudo aquilo que foi restaurado permaneça firme. Que toda semente plantada durante esta oração produza frutos abundantes no tempo determinado por Deus. Guarda-me para que eu não permita que as preocupações do dia a dia roubem a paz que o Senhor derramou sobre mim. Ensina-me a recordar diariamente as tuas promessas, especialmente nos momentos em que a fé for colocada à prova. Que esta experiência se transforme em um marco espiritual na minha caminhada, fortalecendo a minha confiança e renovando continuamente a minha esperança. Espírito Santo, completa a obra iniciada em minha vida. Onde ainda existem áreas fragilizadas, continua restaurando. Onde ainda existem feridas abertas, continua curando. Onde ainda existem dúvidas, continua revelando a verdade de Deus. Eu compreendo que muitas vezes o teu agir acontece de maneira silenciosa, transformando primeiro o interior antes de manifestar mudanças visíveis ao redor. Por isso, escolho permanecer paciente,
perseverante e completamente dependente da tua direção. Que nenhuma dificuldade futura consiga apagar a convicção que nasceu em meu coração durante esta oração. Quando surgirem novos desafios, faz-me lembrar deste momento e da certeza de que o Senhor jamais abandona aqueles que depositam nele toda a sua confiança. Espírito Santo, fortalece definitivamente a minha fé para que ela permaneça firme em todas as estações da vida. Que eu te glorifique não apenas quando as portas estiverem abertas, mas também quando estiver aguardando a resposta. Que eu permaneça fiel não apenas nas vitórias, mas também nos processos de crescimento. Ensina-me a reconhecer que cada etapa possui um propósito eterno e que nada acontece fora do controle soberano de Deus. Que a minha esperança jamais dependa das circunstâncias, mas da tua presença constante. Faz de mim uma pessoa perseverante, obediente e profundamente apaixonada pela vontade do Pai. Que os meus dias sejam marcados por uma comunhão crescente contigo e que cada passo da minha caminhada seja guiado pela luz do Espírito Santo. Espírito Santo, derrama abundantemente sobre a minha casa, sobre a minha família e sobre todos aqueles por quem tenho orado a plenitude da tua paz. Que o Senhor visite cada lar representado nesta oração, levando restauração onde existem conflitos, cura onde existe enfermidade, provisão onde existe necessidade e esperança onde o desânimo tentou dominar. Que as portas preparadas por Deus sejam abertas no tempo certo. Que todo mal seja afastado pelo poder do nome de Jesus Cristo. Que a tua presença permaneça continuamente conosco, protegendo-nos, fortalecendo-nos e conduzindo-nos pelos caminhos da justiça. Faz dos nossos lares lugares de oração, de unidade, de amor e de testemunho da tua fidelidade. Espírito Santo, confirma eternamente em meu coração que nunca estarei sozinho. Ainda que venham novos desafios, sei que a tua presença continuará sendo o meu refúgio, a minha força e a minha direção. Que eu jamais me esqueça de que o Senhor transforma lágrimas em testemunhos, fraquezas em fortalezas e impossibilidades em manifestações da tua glória. Conserva viva em mim a chama da fé, o desejo de buscar a tua presença e a disposição para obedecer à tua voz. Que toda a minha vida seja dedicada a honrar o nome de Jesus Cristo, vivendo de maneira que agrade ao Pai e reflita o poder transformador do Espírito Santo. Eu entrego completamente o meu presente, o meu futuro, os meus sonhos, a minha família e tudo o que sou em tuas mãos, confiando plenamente na tua perfeita vontade. Espírito Santo, finalizando esta oração, eu te agradeço porque creio que o céu ouviu cada clamor apresentado com sinceridade. Obrigado porque a tua paz já começou a ocupar o lugar da ansiedade. A tua esperança já começou a substituir o desânimo e a tua luz já começou a dissipar toda a escuridão que tentava envolver a minha caminhada. Eu saio desta oração fortalecido, renovado e convicto de que o Senhor continua trabalhando, mesmo quando os meus olhos ainda não conseguem contemplar todas as respostas. Ajuda-me a permanecer fiel, perseverante e cheio de confiança em cada novo dia. Que eu viva para glorificar o nome de Cristo através das minhas palavras, das minhas atitudes e do meu testemunho. Que a tua presença seja a maior riqueza da minha vida e que eu jamais me afaste dos teus caminhos. Em nome do Senhor Jesus Cristo, agradeço esta oportunidade. Amém. Ao terminar esta oração, creia que algo já começou a ser transformado dentro de você. Talvez as circunstâncias ainda não tenham mudado completamente, mas o Espírito Santo já fortaleceu a sua fé, renovou a sua esperança e trouxe paz ao seu coração. Continue caminhando em confiança, porque Deus permanece trabalhando mesmo quando os olhos humanos ainda não conseguem enxergar.
A cura começou, a restauração está em andamento e as portas que pertencem à perfeita vontade do Senhor serão abertas no tempo certo. Meu amigo e minha amiga, se esta oração falou ao seu coração, deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para continuar recebendo orações que fortalecem a fé e aproximam você da presença de Deus. Escreva também o seu pedido de oração nos comentários. Será uma alegria unir a nossa fé pela sua vida. Que o Espírito Santo acompanhe cada passo da sua caminhada, fortaleça o seu coração e derrame abundantemente a paz, a cura e a esperança do Senhor sobre você e toda a sua família. Deus o abençoe.